A edição desta quinta-feira mostra como o Brasil volta ao centro das atenções internacionais e não pelos melhores motivos. Nos Estados Unidos, o governo Trump reabre os acordos da Odebrecht e da Embraer, colocando o Planalto em alerta. O fantasma da Lava Jato ressurge lá fora, com o risco de expor sem filtros a ligação entre corrupção bilionária e o núcleo do poder petista. Ainda em Washington, Trump pressiona Lula a aceitar uma reunião ao vivo transmitida diretamente da Casa Branca, uma exigência que transforma a diplomacia em espetáculo político e deixa o governo brasileiro acuado diante das câmeras. No Congresso Nacional, o deputado Ottoni de Paula defende a anistia aos presos do 8 de janeiro e compara o caso brasileiro ao plano de paz para Gaza, que prevê perdão até para integrantes do Hamas. E na CCJ da Câmara foi aprovado um projeto que cria o Cadastro Nacional dos Invasores, uma lista para identificar responsáveis por invasões de terras, proposta que, segundo os autores, vai dar mais segurança ao homem do campo. E também em votação, os deputados ampliaram a faixa de isenção do imposto de renda. O governo comemora como vitória popular, mas a oposição acusa o Planalto de usar o tema como moeda política e lembra que a tabela continua acumulando defasagens de mais de uma década. Frentes de pressão no Brasil e fora dele, que revelam: a política virou um campo de batalha e o governo Lula não consegue mais se esconder da cobrança, seja em Brasília, em Nova York ou em Washington. É o que vamos mostrar nesta segunda edição do nosso programa de análises e opiniões, que começa logo depois do recado de nosso apoiador. Até já. Depois que eu conheci o produto de vocês, que eu comecei a usar, minha vida mudou. Eu tive uma remissão da doença, eu tô tomando Articulac, eu tô fazendo coisas que eu não fazia. É muito bom, eu tô me sentindo muito bem, tô conseguindo varrer casa, fazer coisas simples do dia a dia que eu não conseguia mais fazer. Que vocês continuem assim com esse produto maravilhoso, que é o Articulac, que tá tendo um resultado imenso na minha vida. Olá, Paulo, que alegria mais uma vez aqui no seu programa, junto a essa nossa grandíssima audiência, porque aonde tem informação de primeira, tem que ter produto de primeira. E para você que sofre com dor, você acabou de ouvir mais um depoimento, mais um testemunho e mais uma história de uma pessoa que hoje não sofre mais com dor por conta desse produto maravilhoso. Gente, o Articulac, ele é eleito o melhor produto ortopédico do Brasil e o único produto que consegue dar resultado já na primeira semana de uso. E isso acontece por conta da fórmula nobre, por conta da fórmula premium que ele tem. O Articulac tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda. Ele tem uma alta concentração de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2, e esse produto ele é um produto riquíssimo em ácido hialurônico ortopédico, que hoje é a melhor substância que existe contra a dor e contra o desgaste, principalmente pra gente que trabalha bastante, tem aquela rotina puxada e infelizmente não está conseguindo fazer as atividades do dia a dia por conta da dor. E isso é natural, né? Porque a dor, ela desanima mesmo, ela deixa a gente pra baixo, ela impede que nós possamos fazer as coisas do dia a dia. O que não é natural é se acostumar com a dor, é deixar a dor tomar conta da situação, ainda mais sabendo que existe um produto como esse que consegue acabar com a dor na primeira semana de uso. É o produto mais forte que existe hoje no Brasil, justamente por conta da combinação dos nutrientes, e o que manda é o ácido hialurônico com a condroitina. Gente, essa mistura tem o poder até de restaurar aquilo que foi perdido, a cartilagem que hoje já não existe mais. O ácido hialurônico ele reconstrói. Por exemplo, hoje um atleta profissional, uma pessoa que tem um alto rendimento físico, quando ela se lesiona, o departamento médico aplica essa injeção de ácido hialurônico porque a recuperação é mais rápida. É por isso que hoje lesões são recuperadas de forma mais rápida. Antigamente não tinha isso e hoje a tecnologia está ao nosso favor e é por isso que o Articulac é o melhor produto no Brasil. Tecnologia de ponta e a nanotecnologia que consegue identificar aonde é que está o desgaste, aonde é que está a inflamação e carrega os nutrientes direto para o ponto focal da dor. É por isso que a dor desaparece de forma rápida, porque quem tem dor tem pressa e quem tem pressa usa
Articulark. E aproveita hoje, porque hoje estamos com uma promoção imperdível. Hoje, somente hoje, para os 50 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, desconto de 80% na nota. É só você ligar 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. A ligação é gratuita, a entrega do produto ela é imediata e você também pode participar da promoção chamando a gente no WhatsApp através do QR Code ou você salvando esse mesmo número nos seus contatos, chama a gente e você estará participando desse mega desconto para acabar definitivamente com a sua dor e com o seu sofrimento. E o melhor de tudo é que nós entregamos o produto agora para você, você começa a usar, sente a melhora, conta o seu depoimento aqui com a gente e o pagamento é só pro mês de outubro. Combinamos pro final de outubro porque você usa, melhora e paga depois. Então ligue e peça o seu 0800 591 4391. E para quem ligar agora, ainda ganha de presente 2 pomadas massageadoras, que são pomadas ortopédicas, que também tem o ácido hialurônico dentro delas, para tratar de dentro para fora e de fora para dentro. Junto, vai um aparelho de massagem profissional e um robô aspirador que vai limpar a sua casa para você. Ligue 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. Ok, vamos em frente com o nosso programa. O movimento do governo Trump de reabrir os arquivos dos acordos de leniência firmados pela Odebrecht e pela Embraer com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos não é apenas uma questão jurídica, é um terremoto político que volta a assombrar o governo Lula. A Odebrecht foi o coração de um dos maiores esquemas de corrupção já revelados na América Latina, alimentando campanhas eleitorais, comprando parlamentares e sustentando a máquina petista por anos. Agora, com a iniciativa de Edward Martin, procurador assistente do Departamento de Justiça, de revisar cláusulas e cobrar explicações sobre possíveis omissões, o Planalto vê o risco de que verdades incômodas voltem à tona em escala internacional, sem a proteção das instituições brasileiras de costume. O temor do governo é evidente. Se os americanos decidirem expor irregularidades ou reavaliar benefícios concedidos à Odebrecht e à Embraer, o impacto vai recair diretamente sobre o núcleo político que se beneficiou desses esquemas. Não tem outro jeito. Lula e o PT insistem na narrativa de perseguição, mas o simples fato de que os Estados Unidos colocam em dúvida a lisura desses acordos desmonta esse discurso e reacende a memória de que a corrupção não foi um exagero midiático, mas sim a base de sustentação de um projeto de poder. No caso da Embraer, a pressão ganha contornos ainda mais delicados. A empresa, símbolo da indústria nacional, já havia admitido práticas de suborno em diversos países e agora pode ser novamente alvo de revisão. Para o Planalto, o perigo não está apenas na punição à campanha, ou melhor, à companhia, mas na associação inevitável entre o modelo de negócios baseado em propinas e a conivência do Estado brasileiro em fechar os olhos para manter alianças políticas e comerciais. A Casa Branca, sob Trump, transforma esses processos em instrumento de pressão diplomática e narrativa política. E o Planalto sabe muito bem, se os Estados Unidos confirmarem que houve favorecimento ou blindagem de aliados nos acordos de 2016, a repercussão será devastadora. Lula, que tenta vender a imagem de estadista no exterior, verá sua trajetória novamente atrelada a escândalos bilionários que corroeram a confiança do país e reforçaram a percepção internacional de que o Brasil se tornou refém da corrupção. Em resumo, a reabertura do caso Odebrecht e da Embraer nos Estados Unidos não é apenas uma questão judicial, é uma ameaça direta ao governo Lula. O medo que hoje se instala no Planalto é o de que, diante de tribunais estrangeiros,
caia a cortina de proteção que sempre blindou o poder político petista dentro do Brasil. Vamos conversar sobre isso com o nosso professor de História e comentarista de Geopolítica, Marcos Pisolato. Seja muito bem-vindo, Pisolato. E agora, papai, como é que vai ficar essa situação, hein? Seja bem-vindo, Pisolato. Obrigado, Paulo. Saudações à nossa audiência. Olha, quem diria, né, que reconduzir o PT ao poder poderia nos colocar em maus lençóis envolvendo corrupção? Quem diria, né? Nós avisamos que isso poderia acontecer, porque esse é o modus operandi. A única coisa que agora a gente está vendo é uma investigação não feita pelas forças internas, né, aquelas que têm um certo interesse. O que os Estados Unidos estão fazendo é reabrindo a caixa de Pandora, né, ou a caixa 2 de Pandora, né, trazendo para a tona todos os monstros que o PT insiste tanto em colocar dentro dessa caixa, desse baú de horrores, que a gente conhece muito bem. Qualquer um que tenha acompanhado aí Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e Dilma meio, sabe muito bem que tipo de monstro vai sair de dentro, não é nenhuma novidade. Enquanto isso, o PT insiste em fábulas. Fábulas, a gente sabe, elas funcionam para agradar, para confortar mentes infantis. Então, para aquelas pessoas que estão buscando viés de confirmação, a fábula serve. No mito que o PT tenta reproduzir, o mito da perseguição imperialista malvadona, está tentando resistir à verdade, ao fato. E fato e verdade são que nem água, né? Quem já sofreu com infiltração em casa sabe o que eu estou falando. A água, ela vai se infiltrando, ela pode demorar para aparecer, mas assim como o fato, a verdade e a água, elas acabam aparecendo nesse bolor aí, nesse mofo da corrupção brasileira, tão antiga, parece que é tão antiga quanto a nossa república, na verdade, né? Com relação a esse caso da Embraer, perdão da analogia, mas o PT está torcendo para esse avião aí não decolar, para ele ficar no chão, né? Só que é preciso lembrar que essa investigação não está sendo feita por ninguém indicado da PGR, não está sendo feito por nenhum ministro amigo de adolescência e orgulhosamente comunista. Essa investigação não está sendo feita por nenhum advogado da família. É uma investigação séria, feita por uma nação séria, que está interessada e, claro, obviamente olhando para as questões que envolvem os Estados Unidos, mas que vai haver reflexo aqui. Se a gente tentar imaginar como que isso pode acabar da maneira que deveria ter acabado lá na Lava Jato. Gravar em pedra para o mundo inteiro aquilo que a gente já sabe, que o PT é um governo corrupto, corruptor, que conta com auxílio de empresários que parece não encontrar outro mecanismo para acessar certas facilidades do Estado, a não ser corrompendo também, e a gente entra numa espécie de círculo vicioso. O governo dá brechas para a corrupção dos empresários dá brecha para o governo, e a gente fica nessa. Sempre lembrando, né, para encerrar, que quando a Lava Jato foi desmontada, por mais que, de novo, a fábula e a narrativa sejam que esses indivíduos foram todos inocentados, eles não foram inocentados, eles foram descondenados. Os crimes foram todos configurados em todas as instâncias por mais de 9 juízes. O que houve aí foi um descondenamento. O que os Estados Unidos estão fazendo é trazendo à tona tudo aquilo que qualquer brasileiro comum e sensato já sabia, né, Paulo? E depois alguém fica dizendo por aí que nós estamos inventando coisas. Absolutamente. Nós apenas aqui refletimos aquilo que é produzido pelas partes. Apenas isso. A gente analisa, a gente vê e emite opinião. Como é que vai negar isso que você está dizendo? Porque, veja bem, lá na CPMI, que está rolando no Congresso agora do INSS, os caras descobriram que uma publicitária de campanhas do PT recebeu 5 milhões do careca do INSS. Essa pessoa é uma empresária que atuou na campanha de Rui Costa, o atual chefe da Casa Civil, e da Dilma Rousseff. Essa senhora recebeu dinheiro em 6 parcelas já, agora, no atual governo Lula. 5 milhões do careca do INSS. O que o careca do INSS tem a ver com isso e de injetar dinheiro? Aí, nessa mesma sessão da CPMI, escapou de novo o nome da Odebrecht. O cara que está depondo lá disse que recebeu dinheiro da Odebrecht. Aí a esquerda que está lá entrou em polvorosa, em pânico, começou a atrapalhar a sessão, né, com questões de ordem, aquela confusão toda que a gente vê. Aí depois fica achando ruim
que os atos que estão sendo praticados nessa CPMI sejam divulgados, sejam abertos para o público. Olha, mas o parlamentar não foi eleito para ser o representante do povo? E todos os atos dele, do parlamentar, tem que ser claro, né? Tem que ser claros, transparentes. O povo precisa saber o que eles estão fazendo. E eles estão votando contra as intimações das pessoas para deporem lá, né? Das pessoas para deporem lá. Enfim, aí aconteceu isso. 5 milhões do Careca e agora o nome da Odebrecht de novo. Os Estados Unidos vão a fundo nessa investigação agora, porque, segundo o que foi divulgado, havia um certo, vamos lá, uma certa proteção do governo Biden e um interesse em acabar com aquela questão ali de irregularidades da Odebrecht nos Estados Unidos. Só que agora os caras desenterraram. E isso é motivo de muita preocupação para a turma que está hoje no poder, né, Pisolato? Olha, Paulo, não podemos dizer que o PT não é criativo, né? Quando acessa o poder, ele inventa mensalidade, esse caso do INSS vira uma espécie de corrupção a crédito, chega ao ponto de exportar a corrupção, é um nível irrespeitável de corrupção quando chega a um ponto em que nós vemos senadores e deputados, mais especificamente nesse caso do INSS, a gente vê eles claramente tentando esconder algo que deve ser público. O Paulo e a nossa audiência já sabe que quando toca nesse assunto INSS, eu fico fulo da vida, porque envolve uma questão muito mais simples, que é a sobrevivência de pessoas idosas. E eles ficam lá debatendo questões como se proteger a si mesmo. De novo, a gente está vendo aí, cada vez que isso acontece, cada depoimento e cada ação que o Senado, essa CPMI faz para tentar blindar os senadores e aparentemente chega até os altos escalões do Senado, inclusive, né? Parece que há, inclusive, presidente do Senado sendo respingado por essas investigações do INSS, e tudo que eles tentam fazer é abafar assim na cara dura. Eles acham que ainda existe só uma única mídia, só uma única imprensa, aquela que divulga apenas o que é do interesse deles. Hoje existe um buffet de informação, nós estamos aqui para isso, para mostrar, para expor o buffet gigantesco de informações que existe, e para cada pessoa tome sua decisão. Mas é claro, né, eu sempre falo, se há rabo de gato, orelha de gato, pelo de gato e faz miau, é gato. Não há a menor dúvida que há congressistas envolvidos nesse caso no INSS, que eu considero, se a gente colocar nessa contabilidade, é provavelmente, Paulo, o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. E eles estão tentando fazer de tudo para impedir as investigações. E não vou ser ingênuo imaginar que todos os envolvidos nessa CPMI também estão interessados em investigar. Muitos deles devem estar ali tentando fazer um papel mais populista, populesco do que de fato investigar. Porque é bem provável que denigra mais ainda a imagem de um Congresso que a gente talvez escolha ano que vem por força, porque é obrigado a ir lá nas caixinhas mágicas, porque a gente está começando a ficar sem opção. Será que alguns dos homens que se oferecem para a política hoje são de fato merecedores de um regime que se põe como democrático? Olha os escândalos, a gente não dá mais conta, né, Paulo? Um escândalo atrás do outro, a gente nem conseguiu investigar, e no ensino médium, que ficou sem solução e sem investigação, não conseguimos investigar o médium. O caso da compra de arroz para o Rio Grande do Sul também ficou sem investigação, a gente não dá conta. O escândalo de corrupção vai se sucedendo. Por isso, de novo, a gente vive falando, né? Chega um ponto em que as instituições estão tão prejudicadas, tão doentes, que a gente precisa de uma ajuda externa. Sozinhos nós não vamos conseguir resolver esse abacaxi flamejante que é o Brasil. Parece, Pisolato, que os caras são eleitos só para atrapalhar as investigações. Parece que os caras não estão nem um pouco interessados em elucidar essa situação. Eles não querem identificar os caras que roubaram os aposentados do INSS. E, por outro lado, ficam lá dizendo que estão protegendo os aposentados. Ora, se tivessem protegendo, deveriam se juntar agora a tudo isso, a esse fio de meada e escancarar tudo. Escancarar tudo, identificar quem são os culpados, pegar o careca do INSS aí, poxa, e rasgar, ir lá no fundo mesmo dessa situação, sem essa história de proteção e contestar, está exagerando, que não. Não, vai a fundo, afinal de contas existe uma denúncia
e um processo aberto pela Polícia Federal de investigação que aponta justamente ele como o chefe de todo esse esquema. E por que essa esquerda brasileira está tentando esconder, atrapalhar as investigações? Isso é uma coisa muito complicada. E o governo do presidente Lula está enrolado, porque veja só, o presidente Donald Trump anunciou de forma pública que quer receber Lula na Casa Branca em uma reunião transmitida ao vivo, pela televisão, sem cortes ou edição. A proposta foi feita no estilo direto e midiático característico de Donald Trump, pegou o governo brasileiro de surpresa e acendeu alertas no Palácio do Planalto, onde a exigência é vista como um risco político de grandes proporções. Mais do que um gesto diplomático, a intenção de Donald Trump é estratégica. Colocar Lula em um palco hostil diante das câmeras, sem ensaios ou filtros, nu e cru, onde qualquer deslize pode ser amplificado em escala mundial. E nós vamos transmitir isso aqui na Mundial Telenotícias. Você pode ter certeza disso. Para o republicano Donald Trump, acostumado a transformar encontros em espetáculo político e a dominar a narrativa pública, a cena é ideal. Já para Lula, a exposição ao vivo representa a chance de um desastre, com forte potencial de desgaste. Nos bastidores, em Brasília principalmente, auxiliares tentam articular alternativas, como um encontro fechado ou virtual, mas a resposta americana foi clara: ou é presencial e transmitido em tempo real, ao vivo, direto da Casa Branca, ou não vai haver reunião nenhuma, ou não vai haver encontro algum. A tensão cresce após o breve encontro entre os dois líderes na Assembleia da ONU, lá no dia 23 de setembro. Na ocasião, Lula criticou o unilateralismo dos Estados Unidos, enquanto Trump, em tom surpreendentemente cordial, disse ter tido boa química com o petista. O clima agora é outro. A equipe de comunicação teme que, diante das câmeras, Lula seja alvo de provocações sobre temas delicados como liberdade de expressão, a situação judicial de Bolsonaro ou escândalos internos do governo. Lula não tem nada para oferecer em troca, absolutamente nada que interesse a Donald Trump. E a repercussão já tomou conta das redes sociais, onde o silêncio do Planalto foi interpretado como sinal de medo. Frases como Trump chamou Lula para conversar ao vivo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, viralizaram rapidamente. Por trás da formalidade diplomática, o episódio revela um duelo simbólico. De um lado, Trump reforçando sua autoridade global e, de outro, Lula tentando evitar a armadilha de ser exposto em rede internacional. Ainda sem confirmação oficial, o que se sabe até agora é que o Palácio do Planalto não terá como escapar do impasse. E o medo de um vexame já domina os bastidores do governo. Pisolato, o que Lula vai fazer? Ele disse que não queria um encontro em Mar-a-Lago, que tinha que ser na Casa Branca. Trump falou, beleza, vai ser na Casa Branca, só que nós vamos transmitir ao vivo e a cores, sem corte, para o mundo inteiro. Aí o bicho pegou, né? O cara arrepiou. Imagine você que show vai ser esse encontro, se vier a acontecer, né, Pisolato? Olha, Paulo, me permita uma metáfora, né? Eu que sou professor, a gente vê essas situações de vez em quando, né? Um coleguinha assim mais afeito a provocar os outros colegas, provoca o coleguinha, depois ele percebe que o coleguinha que ele está provocando é muito mais forte, muito mais articulado que ele, aí ele fica com medo de ir na aula no outro dia para não apanhar. Eu acho que é o que a gente está vendo aí. Pô, eu mexi com o cara, agora o cara me chamou pro braço e eu não vou ter coragem de ir. Aí é mais um jogo de perde-perde, não tem a menor dúvida. Se ele for, ele perde, se ele não for, ele perde. Então ele está tentando ganhar tempo, até porque provavelmente ele não vai conseguir fazer o que faz algumas vezes, né? Ser assessorado pelo Sidônio. Até ele andou mencionando, né? Numa das falas dele, numa dessas muitas que ele anda aparecendo, que ele iria levar a Janja para ele ver.
Eu não entendi muito bem qual seria o papel da Janja nesse suposto encontro. Não sei se isso aí é um argumento diplomático, levar a Janja, se essa é uma espécie de ameaça para levar a Janja, não entendi muito bem qual seria essa intenção. De qualquer maneira, se o Lula acho que não, né? Não é possível, toda essa experiência política que ele tem, não é possível que ele pense. Isso vale para as narrativas, de novo, as fábulas, para as mentes infantis que buscam conforto. O Lula está adiando justamente porque ele sabe que tudo que ele falou, que ele disse, todas as direções que ele tem apontado ideologicamente, o Trump não esqueceu. O Trump não esqueceu o beijo na testa do Petro, mesmo o Petro que estava lá invocando os nova-iorquinos a desobedecer o Trump, que aliás teve seu visto cassado. Que, aliás, coisa curiosa, né, o que o Petro fez em Nova York foi violação de soberania. Mas, aparentemente, para a esquerda, a violação de soberania nos olhos dos outros é refresco, né? Só vale quando é o malvadão dos Estados Unidos. E fato é, o Brasil, o Lula, a esquerda, o PT e todos os seus associados sabem muito bem que o Brasil, embora seja muito significativo para os negócios, e especialmente para o agronegócio, justamente aquele que a esquerda gosta tanto de falar mal, diplomaticamente nós desaparecemos, nós somos uma pulga diplomática, muito menos militarmente. Se isso não fosse verdade, o Lula não ficava jogando o Brasil no colo de chineses, de russos, por aí. É gente pequena com medo de um cachorro bem grandão de cabelo alaranjado. É isso que a gente está vendo na verdade. Olha, o que a gente precisa analisar aqui é o seguinte. Lula disse que quer ter uma conversa por telefone primeiro ou videoconferência. Trump disse que isso não vai rolar. Não vai rolar. Tem que ser ali, cara a cara, na tora, logo de primeira. Então, com base nisso, nós já podemos sentir que o encontro também não vai acontecer. Mas se acontecer, o que nós temos aqui sobre a mesa de que Lula poderia oferecer a Donald Trump? Primeiro, para reverter as tarifas, né, de 50% para 0%? Beleza, mas nós sabemos que esse não é o problema todo, né, não é tudo. Vão ter outras questões importantes que a gente já mencionou aqui, que o presidente brasileiro vai tentar demover da cabeça de Trump a ideia de sanção aos ministros do Supremo, né? E a devolução de vistos para alguns ministros também do Executivo e do Judiciário como um todo. Trump vai dizer o seguinte: por que que Trump suspendeu o visto dessas pessoas? E por que que voltaria? Por que que colocou o nome do ministro Moraes e da esposa dele na lista da Magnitsky e vai simplesmente retirar? Em troca de quê? O que que o Lula tem para oferecer a Trump para que o Trump diga, beleza, eu vou retirar? Será que tem alguma coisa a ver com a Janja? Eu vou levar a Janja. Mas mesmo assim nós sabemos que a Janja, diante da Melânia, ela não tem nenhum argumento, né, interessante que possa fazer o Trump mudar de ideia, mesmo porque o inglês dela é muito fraco, né, pessoal? E aí, o que vai restar? A não ser que o Trump diga o seguinte: olha, a única coisa que nós podemos reverter essa situação é você tira o ministro da Suprema Corte, ok? Todos os outros que estão ali, que saiam, que peçam aposentadoria compulsória, que traga Bolsonaro de novo para o pleito de 2026 e que você renuncie à presidência da República. Você acha que o Lula está em condições de aceitar qualquer uma, a mais simples dessas propostas? Claro que não, né? Mas eu quero ouvir a sua opinião. Olha, Paulo, a linha que teria que ser ultrapassada aí é uma linha até de que envolve até uma questão de saúde mental. E eu não vejo, por exemplo, um dilema Salomé, né? Vamos pedir a cabeça do João Batista para acalmar os ânimos do Trump. Isso não vai acontecer. Desculpe. Teríamos que tentar isolar, de fato, o Alexandre de Moraes, de alguma maneira, deixar ele dar aula na USP de uma vez. Não vejo acontecendo. Ele está numa fase de tentar controlar a narrativa, né? Dando algumas liberdades aqui e acolá, ao mesmo tempo que pede para prender o Tagliaferro na Itália. Então ele está tentando controlar as narrativas a partir do Supremo Tribunal Federal. A fala do Fachin, por exemplo, na posse da sua presidência, dá a ideia que ele vai manter algumas linhas e tentar baixar um pouquinho a poeira para ele mesmo não receber uma Magnitsky.
Então não vejo o STF recuando a esse ponto. Talvez individualmente, o caso do Barroso, por exemplo, que anunciou o estranho retiro espiritual para repensar a carreira dele no STF. O Lula, muito menos. Ele não parece ser uma pessoa sensata a ponto de recuar em alguma medida. Porque para ele seria a ano eleitoral, porque nós estamos aí, hoje é dia 2, estamos a um ano das eleições, né, dia 13 de outubro do ano que vem. Para ele isso aí seria uma arma para o adversário político. Se ele ainda sonha com a presidência, isso seria muito negativo para ele. Eu vejo de fato que nós estamos num impasse de linha divisória, Paulo. Como resolver isso sentando na mesa? A gente sabe o que o Trump quer, sabe que seria necessário, quem sabe, começar por uma anistia verdadeira, não essa anistia light, essa dosimetria, isso aí não é anistia. A dona Vildete continua lá, 74 anos, em cadeira de rodas, dentro de uma prisão. 14 anos de prisão. A Débora está lá ainda. A família do Clezão ainda espera por uma justiça. A família da dona Sofia, aquela que tentou o suicídio, né, também está lá esperando por justiça. Então, talvez por aí a gente consiga alguma coisa. Também não vejo muitos sinais. Porque recuar tanto o Alexandre de Moraes quanto o Lula, eu não vejo. Eles já passaram do estágio da megalomania. Acho bem difícil a gente conseguir alguma coisa nessa direção. Mais provável, então, Paulo, para encerrar, não haver esse encontro. Esse encontro acabar não acontecendo para não ter que ouvir esses pedidos e ter que dizer não. Com toda certeza. Agora, é interessante como falta habilidade desse pessoal, né? E de repente, um senso, né, digamos assim, até mesmo de inteligência cognitiva, porque se os caras estavam ganhando cerca de 150 milhões de dólares ano, Pisolato, já falamos isso aqui, isso dá cerca de 1 bilhão, quase 1 bilhão de reais ano. É dinheiro pra caramba. Você não consegue se aposentar com 1 bilhão de reais? Entendeu? E isso deve ter mais, né? Porque se você movimenta isso por ano, então a gente já começa a imaginar que já deve ter rolado, né, outros anos, já devem ter rolado outros anos por aí. Isso já não é o suficiente? Se manda para as montanhas da Suíça. Vai viver bem pra caramba. Não vai ter anos ali ainda, ou seja, você vai viver e ainda vai embora naturalmente e ainda vai ter dinheiro sobrando, não vai dar tempo para você acabar com todo o dinheiro que tem. Então, para que ficar pensando nisso e comprometendo a vida dos familiares, dos jovens filhos que acabam entrando nisso? Larga tudo, vai embora, sai fora disso aí. Que deixem logo a anistia ampla, geral e restrita, porque não adianta você vir com PL da dosimetria, porque fica claro, né? Fica clara a intenção dos caras, porque na dosimetria, por mais que você deixe o presidente Bolsonaro preso durante um dia, ainda assim ele estará condenado. E ele estando condenado, ele está na ficha suja, ou seja, ele não pode participar das eleições de 2026. Então os caras estão pouco se importando se Bolsonaro vai ficar 1 ou 100 anos na cadeia. O que eles não querem é Bolsonaro no pleito de 2026, porque isso representa para eles uma perda total dessa garantia de governança eterna. E está todo mundo rico, cara. O que os caras querem mais? Entra naquilo que a gente já falou aqui inúmeras vezes, né? Você não pode servir a dois senhores, ou ao dinheiro ou a Deus. Os caras estão escolhendo ou dois ou o dinheiro. Não vai dar certo. Então, que se escolhe o dinheiro, então pega o que já tem e se manda. Porque não há como essa situação ficar melhor do que está sinalizando que vai virar. Ou seja, o resultado será catastrófico para todo mundo que está aí. E o exemplo está sendo dado pelo governo americano. Eles disseram que o Brasil não tem condições de se dar bem sem os Estados Unidos. E o governo brasileiro quer caminhar sem os Estados Unidos. Olha o que os caras vão fazer. Os caras reabrem o processo da Odebrecht, bota todo mundo na cadeia, Pisolato. Ah, não, mas os caras não vão vir aqui atrás. Como não? Os caras estão indo atrás do Maduro na Venezuela, vão pegar o Gustavo Petro depois aí também. E aí você acha o que impede, né, que o Brasil entre na mesma classificação americana? O que impede? Os caras já estão apontando. Se eles entenderem que o Brasil
representa um risco para a segurança nacional americana, eles vão fazer exatamente como fizeram em outros lugares, no Afeganistão, no Iraque, atrás do Saddam Hussein, na Síria, atrás do Muammar Gaddafi. Lembra disso? Os caras vão. Então não adianta com esse papo aí de querer se aproximar do eixo do mal, Irã, Rússia, China, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Pisolato, fica só um tempinho aí, que eu vou chamar agora aqui o apoio do nosso apoiador aqui e a gente volta logo na sequência, porque tem muita coisa que a gente ainda tem que discutir. Fica por aí. Até já. Você sabia que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade? São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão? Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Arque Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa, então eu tô no quarto, eu preciso descer, quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho, não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Arque Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520. Juba de Leão da Arque Suplementos. Sua saúde é o nosso foco. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui, e dessa vez para falar desse produto que está sendo um sucesso mundial, gente, o cogumelo Juba de Leão. E quando a gente fala em cogumelo Juba de Leão, eu tô falando de um produto que já é consumido em diversas culturas, principalmente na Ásia, países do continente asiático, eles consomem o próprio cogumelo, para poder ter mais concentração, para poder ter mais foco, para poder ter mais memória, para poder tirar a ansiedade. E quando a gente fala em ansiedade, a gente sabe que o Brasil, ele é líder em pessoas diagnosticadas com ansiedade. São mais de 18 milhões de brasileiros que passam por isso. Então, eu quero a sua atenção, você que trabalha com altos resultados, você que trabalha com metas, com números, você que tem equipe, você que é médico, advogado, você que tem o seu próprio negócio, você que infelizmente não consegue mais se concentrar, chega em casa com aquele cansaço mental que não consegue nem conversar, nem ter um diálogo entre a sua família por conta disso. O cogumelo Juba de Leão é para você. Esse produto ele é muito consumido também nos Estados Unidos e lá ele é conhecido como Lion's Mane. Então é um produto que é conhecido mundialmente e agora também está fazendo um sucesso absurdo aqui no Brasil. Gente, o melhor de tudo, sabe o que é? É que esse produto ele também pode ser usado por crianças. Então ele melhora o aprendizado escolar, ele melhora a comunicação, ele melhora a parte locomotora, então para quem tem aquele filho que não se desenvolve, é maravilhoso. E o cogumelo Juba de Leão, ele também trabalha diretamente na parte intestinal, que é a extensão do nosso cérebro, né? Para quem tem gastrite nervosa, a bactéria H. pylori, para quem tem úlcera e gastrite, ele é maravilhoso porque tem uma ação anti-inflamatória e uma ação cauterizadora. É maravilhoso para quem tem problemas intestinais, gastrointestinais. Então para você que sofre com esse tipo de problema, cogumelo Juba de Leão. Então hoje, eu vou fazer algo incrível aqui hoje. Hoje eu tenho uma promoção onde os 100 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto de 80%. 80% para os 100 primeiros. É só você ligar 0800 591 5520. 0800 591 5520. Vou repetir. 0800 591 5520. A ligação ela é gratuita, a entrega do produto é imediata e o melhor, o resultado ele é muito rápido. Por quê? Esse produto ele é em pó, ele é diluído na água, então a absorção é imediata. E para a criançada tomar também é muito bom, porque ele tem um sabor de limão siciliano e vou falar para você, é uma delícia. Você que tem ansiedade, você que tem depressão, você que tem problema com memória, você que trabalha muito e precisa de saúde mental,
Cogumelo Juba de Leão. Telefone 0800 591 5520. 0800 591 5520, Paulo. O deputado Ottoni de Paula usou a tribuna da Câmara Federal para defender a anistia aos presos pelo 8 de janeiro. O parlamentar fez uma comparação. Ele lembrou que os Estados Unidos divulgaram um plano de encerrar a guerra na faixa de Gaza e que esse plano prevê, entre outras coisas, a anistia completa a integrantes do Hamas que entregarem as armas. Para o deputado, fica claro que a anistia é uma forma de pacificar as relações em todo o mundo. E o Brasil precisa aprovar a medida. Veja. No plano de Donald Trump para o assentamento dos palestinos, o acordo de paz em Gaza, está previsto a criação do Estado palestino, mas entre as linhas do acordo está, pasmem, a anistia para o Hamas. Trump, para ter a paz na faixa de Gaza, propôs a anistia para o Hamas. Anistiar o grupo terrorista Hamas para ter paz. E aqui no Brasil nós estamos ouvindo que a anistia não traz paz. Ora, se Trump está propondo paz ao Hamas, ou seja, anistia ao Hamas, em troca da paz, aqui a esquerda, o PT e seus puxadinhos, não querem anistiar o povo brasileiro, dizendo que a anistia não vai trazer nenhum acordo de paz. Isso é absurdo. Portanto, embora duvidando de que consigamos avançar no Senado Federal, anistia ampla, geral e irrestrita, mas eu acredito que nós precisamos aqui na Câmara Federal cumprir o nosso papel. Se o Senado vai se acovardar ou sentar em cima dessa pauta tão importante, que este problema de consciência fique com os senhores senadores da República. Isolato, o único caminho da paz mesmo de verdade, o deputado está certo, é a anistia ampla, geral e irrestrita, exatamente como o Donald Trump está fazendo lá com o Hamas. O problema é que a esquerda não quer porque sabe que Bolsonaro de volta, era aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Bolsonaro de volta à corrida eleitoral para 2026, ela não tem chance nenhuma de lograr vitória. E por isso não quer anistia. Os caras não pensam em ninguém, mesmo que as pessoas que estão lá pagando, né, por o que não fizeram, que se lasquem todas. Elas não querem, a esquerda não quer nem saber delas. O importante é não ter Bolsonaro na corrida eleitoral. Isso é desumano, né, Pisolato? Olha, Paulo, isso é o pior que há no ser humano, né? Aquelas manifestações, aquele teatro que a gente viu dos artistas gritando sem anistia, de boca cheia, de peito aberto, mostrando todo o ódio, todo o ressentimento, porque alguns ali até podem ser adestrados, né? Não saber muito bem o que estão fazendo, mas a maioria sabe muito bem o que está fazendo. Não vamos inocentá-los, deixar eles livres de ter julgamento, porque eles têm a opção, são artistas, afinal de contas é uma das classes da intelectualidade brasileira, então eles pensam, aliás tem muito tempo livre para pensar, para ler, para estudar, então se trata de fato de uma questão política, ao preço, ao sacrifício de centenas de inocentes. Então, para não permitir que um Bolsonaro, que foi julgado injustamente num processo tremendamente estranho, tremendamente irregular e ilegal, sem direito à ampla defesa, com todas aquelas ausências de materialidade, de uma prova material que não era material, que era ectoplasmática, que é a famosa minuta, do depoimento num indivíduo que mudou de depoimento 9 vezes, que é o Mauro Cid, que vai morar nos Estados Unidos. Então, tudo isso é suspeito e não interessa para eles isso. A questão moral para eles não é importante nesse caso. O importante é deixar o Bolsonaro inelegível, mesmo que para isso a gente sacrifique centenas de brasileiros
completamente inocentes. Porque, tirando os casos de vandalismo, que a essa altura já teriam prescrito, se é que ocorreram, porque há suspeitas, inclusive, daqueles dados sobre infiltração, as imagens que não aparecem, isso é o pior que há. E olha, eu vou fazer uma correção ao que o deputado falou, o senador falou. Eu acredito sim que a anistia deve ser feita de forma ampla, geral e restrita. Eu acho que até que o presidente Bolsonaro, se dissesse para ele assim, olha, vamos fazer uma anistia, vamos criar um adendo aí, não estamos mais vivendo um império da lei, então dá para criar um adendo que diz assim, anistia para todo mundo, menos para o senhor Bolsonaro, o senhor topa. Eu acho que ele é capaz de aceitar para ver essas pessoas soltas de volta para suas famílias. Mas eu acho que é um princípio de pacificação. Não digo que seria pacificação, porque nós regredimos enquanto sociedade política. Todas as outras 48 vezes em que o Brasil fez anistia, essa seria a 49ª, todas elas foram para pacificação e todas elas deram um resultado positivo. E elas foram aplicadas em casos muito, muito mais graves. Farroupilha teve 10 mil mortos e teve anistia. A Guerra da Cabanagem teve 40 mil mortos e teve anistia. Então, vários fenômenos históricos anteriores em que houve anistia. Pichar uma estátua não merece anistia, mas o José Genuíno, que era guerrilheiro armado, queria derrubar o Estado, esse merece anistia. É uma incongruência. Então, nós regredimos enquanto civilização. Se nas 48 questões anteriores da anistia todos mereceram para pacificar o Brasil, a dona Débora não merece porque pichou uma estátua de batom, ou é de fato uma questão política? Nós estamos tratando o ser humano como objeto político, nós regredimos enquanto civilização política. Agora, o Gabeira, junto com outros nomes, Franklin Martins e outros que sequestraram embaixador, José Dirceu, sequestro é crime hediondo. E os caras foram anistiados. E agora você não quer anistiar uma Débora do batom, que escreveu com batom e que foi lavado aquilo 2 horas depois e que não resta o menor resquício, o menor sinal de que houve ali, né, uma manifestação com batom, um vandalismo com batom. Há 14 anos de prisão, você condena uma pessoa dessa e você não quer anistia? E essas pessoas que se autoexilaram, né? Artistas como Caetano Veloso, Chico Buarque e tantos outros que saíram do país por conta própria, foram anistiados. Alguns, o presidente Lula recebe R$ 12.500 todo mês, porque foi anistiado. A presidenta Dilma, a ex-presidenta Dilma, recebeu uma verba aí de 100 a 200 mil reais de premiação ou de reparação como anistia. Veja, ela que pegava em armas, assaltava bancos. São crimes hediondos, Pizzolato. Esses sim merecem anistia, né? Agora, você ir com um batom, você ir com a Bíblia, ali, na Praça dos Três Poderes, porque teve gente que não entrou em nenhuma das representações dos poderes. Gente que foi presa lá no quartel-general do Exército. E gente que tinha chegado naquele dia a Brasília e que pegou aí, né, anos e anos de prisão. Isso é muito triste. Todo o processo foi legal, né? Todo o processo foi legal. Isso é muito, muito triste. Mas vamos em frente. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que cria o chamado Cadastro Nacional dos Invasores. O projeto agora vai para análise no Senado Federal. A proposta de autoria do deputado federal Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, e relatado pela deputada Bia Kicis, do PL do DF, determina a criação de uma lista nacional com os nomes de pessoas envolvidas em invasões de terras. Na avaliação dos deputados, o projeto traz segurança ao homem do campo. Veja. Esse cadastro nacional, ele vem trazer uma segurança jurídica ao campo. Hoje, deputado Paulo, nós temos realmente visto uma insegurança tomar conta no Brasil. Falta de investimento, falta de coragem do homem do campo hoje de investir nas suas propriedades por conta das invasões de terras e por conta do terrorismo que esse movimento MST provoca pelo Brasil todo.
A gente falou aqui, eu vi alguns deputados falarem sobre defesa, sobre anistias, sobre invasões, depredações. Nada se compara à destruição que esse MST já causou e causa até hoje no campo, o terrorismo psicológico que ele coloca nos produtores rurais e principalmente a insegurança jurídica que o MST traz hoje para a segurança alimentar do mundo inteiro e do Brasil. Para terminar, finalizar, deputado, nós aprovamos um projeto lá no plenário que penaliza o MST, os invasores de terras, que tira o invasor que não pode ser beneficiário de programas sociais e ocupar cargos públicos. Ora, como que a gente poderia trazer um norte de direcionar e alinhar e pautar quem são esses invasores sem um cadastro nacional de invasores? A deputada Bia Kicis também falou sobre o projeto e sobre a relatoria. Veja. Cabeças forjadas no marxismo não conseguem lidar com a verdade, não conseguem enxergar. Não adianta você tentar falar com quem teve a cabeça forjada no marxismo. Então, presidente, aqui nós estamos falando de um cadastro de invasores de terra. Agora, sinceramente, onde é que MST invade terra desocupada, improdutiva? Não invade, porque isso está cheio no Brasil, tudo vazio, abandonado. Eles só invadem terras produtivas e com violência. E depois que esse governo aí assumiu de novo o Planalto, aumentou de forma drástica a invasão. Então que se identifique, se cadastre e se punam aqueles que praticam violência sob a desculpinha de estarem fazendo movimento social. Não tem movimento social, é movimento criminoso. Pisolato, como é que você vê esse novo projeto, essa lista? Parece que dá um certo conforto ao homem do campo, né? Se seguir adiante, se houver sanção, eu não vejo isso acontecendo, mas sim, já passou da hora. O MST já tem 41 anos, né? 41 anos, foram 4, 5 mandatos petistas e o MST continua aí fazendo o que sempre fez, sendo usado como massa de manobra, como massa política. E a cada vez que a esquerda chega ao poder, cresce o número de invasões e misteriosamente as escrituras não são repassadas. É um exército privado e criminoso. E está fundado num erro constitucional grave, né? Tem gente que ainda defende a Constituição de 88, não, mas é a Constituição cidadã. Cidadã coisa nenhuma, né? Ela retirou fundamentos básicos, como, por exemplo, o direito inalienável à propriedade, porque ela criou a maldita função social da propriedade, que permite esse tipo de coisa. Não, a gente vai invadir, a menos que se faça reforma agrária. É a mesma coisa que dizer assim, não, então eu vou roubar e vou matar, a menos que resolva meus problemas. Quer dizer que o PT, durante cinco mandatos, não conseguiu achar um mecanismo? Quer dizer que os deputados só agem em prol do homem sem terra porque há as invasões ilegais? Gente, isso aí é confissão de criminalidade. Invasão é crime, pronto, acabou. Mas a esquerda, como bem disse a Bia Kicis, ela acha que ela tem o monopólio da virtude. Nós fazemos o mal, mas é em nome do bem. E de tanto fazer o mal, afinal de contas já foram 41 anos, que eles nem escondem mais, né? O Stedin nem esconde. Aliás, o MST, não sei se a nossa audiência sabe, mas o MST não existe no papel. Ele não é uma instituição. Não tem um CNPJ, não há quem processar. Então, um grupo de criminosos organizados, até pode haver ali no meio alguns ingênuos, né, que são facilmente seduzidos, como disse a Bia Kicis, uma vez que o marxismo acampe na cabeça de uma pessoa, é difícil demovê-la mesmo. Eles começam a invadir, acham que estão fazendo o mal em nome do bem, e depois de um certo tempo, aquilo que era mal passa a virar o bem. Então eles não veem mais a invasão da propriedade de terras produtivas como uma coisa má, passam a entender apenas como uma coisa do bem. E aí qualquer um que defenda a propriedade privada ou mesmo um produtor rural passa a ser visto como inimigo. E a gente, infelizmente, sabe o que acontece quando há essa inversão na mentalidade esquerdista, começa a olhar para aquele que pensa diferente de você, você começa a literalmente virar um alvo. É preciso a gente lembrar aí o caso do Trump, o caso do próprio Bolsonaro, o caso do Charles Kirk. E, infelizmente, quando essa inversão moral começa a ocorrer, eu não duvidaria, nem me espantaria se eu começasse a ver as invasões terminando em assassinato. E é como a deputada disse, né? Esse pessoal é criminoso, é violento, parte para o ataque e depois diz que são os outros
que tem ódio, né? Eles têm amor, né? Esse amor deles ninguém quer, né, Pisolato? Isso aí ninguém quer. Não. E olha, a Câmara também aprovou o projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda. A medida foi vendida pelo governo como um alívio para os trabalhadores que ganham até R$5.000 por mês. Para a oposição, o projeto é usado como moeda de troca para ganhar apoio popular e desviar a atenção de outros problemas econômicos seríssimos, como a alta da inflação e o desemprego crescente. O deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, diz que a medida está longe demais de resolver o problema da defasagem da tabela, que já acumula perdas reais há mais de uma década. Veja o que ele disse. Que bom seria, e aí sim nós poderíamos festejar, se nós hoje estivéssemos isentando imposto de renda de pessoas de R$10.455. Aí sim nós estaríamos falando de um reajuste segundo o IPCA desde 2014. Pois eu venho à tribuna para dizer que isso não é favor nenhum. Ao contrário, deveriam ter vergonha de estar dando R$5.000. Eu votei essa matéria envergonhado, porque nós hoje não somos o governo. Porque se fôramos, eu estaria trabalhando aqui para a gente suspender esse valor. E eu quero aqui parabenizar pelas tentativas do relator, o nosso ilustre deputado Arthur Lira, que tentou, inclusive, aumentar esse desconto, fez propostas, mas esse governo que aí está é um governo que só sabe falar do outro linguajar, deputado Coronel Meira. Eles já aumentaram até o presente momento mais de 30 tarifas e impostos dos brasileiros. É o governo que tira com uma mão para enganar que está dando com a outra. E ainda queria botar em nós, na oposição, a pecha de que a gente defende super rico. Ora, estão enganados. Quem defende o pobre é quem defende redução de carga tributária. Esta defesa, deputado Cabo Gilberto, deputado Rodrigo Dazaeli, esta defesa é do Partido Liberal. Nós provamos que é possível, ao longo de 4 anos, não um ano antes da eleição. Isso aqui é só para tentar enganar uma meia dúzia. Não vão conseguir. Pisolato, como é que você vê isso há um ano do pleito eleitoral? Para começar, medidas como essa deveriam ser proibidas. Se a gente tivesse alguns ministros em alguma corte aí que se intrometem quando há eleições de um certo lado, né, costumo dizer que são medidas eleitoreiras, e se intromete e proíbe. Esse é o caso. Bem falou o deputado, o que a gente está vendo aí não chega a ser nem sequer a correção da tabela do imposto de renda. Isso é aquela lógica populista típica da esquerda, que é, eu vou tirar R$100 de um em impostos, aí vou distribuir R$10 para 10 pessoas diferentes. Eu perco um voto daquele cara que eu tirei 100, mas eu ganho 10 votos aqui. Então é claramente uma medida populista. Só que infelizmente a gente está vendo no Brasil já há algum tempo, praticamente desde que existe a República, mas tem se intensificado, especialmente quando chegamos aos governos de esquerda, um clientelismo diferente daquele típico dos primeiros anos da República Brasileira, lá pelo final do século XIX e início do século XX, quando o cliente era apenas o eleitor. O que a gente vê, somado a esse caso, que é claramente uma medida eleitoreira, isso não vai ter impacto de fato real, porque, como bem disse o deputado, alguém vai ter que pagar essa conta, já que o governo está chegando ao famoso déficit gêmeo, né, o interno e o externo. O rombo fiscal é gigantesco e enorme, a ponto que aqueles que sempre defenderam o governo, que são os universitários, começaram a sentir o peso dos cortes, né, dos chamados contingenciamentos. Eu lembro quando era o Bolsonaro que fazia contingenciamento para logo no ano seguinte reverter os condicionamentos, o mundo acabava, né? Agora a gente tem visto nas universidades com muita frequência esses cortes e aparentemente um certo silêncio. Então esse clientelismo que a gente via no passado da República por parte dos eleitores que ficavam esperando pelo pai Estado, que é o paternalismo, é outra característica doentia da nossa República, agora a gente vê também nos deputados, nos senadores, que ficam esperando o PIX, que ficam esperando a emenda parlamentar. É só a gente lembrar aí quanto subiu a verba eleitoral para o ano que vem, né? 390% subiu, são quase 5 bilhões que vão ser do dinheiro público investido em eleição.
De onde vai sair todo esse dinheiro, né? Nosso bolso. Então, chegar perto, nem perto chegou, né? Mas chegar perto de uma regulação dessa tabela de imposto de renda não é lá uma grande solução, é de fato eleitoreira. E, infelizmente, vou ter que discordar do deputado. Eu não sei se os deputados não vão concordar com isso no fim das contas. Vamos deixar assim mesmo, está chegando no ano da eleição, não vamos querer arrumar confusão agora. Caiu o Pix na nossa conta, dinheirinho da eleição está garantido, vamos seguir viagem, porque o cliente agora ficou deputado. É isso aí. Pisolato, chegamos ao final do nosso programa, do nosso bate-papo. Sempre já passa rápido, né, rapaz? 1 horinha e passa assim voando. Você é 10 também, viu, Pisolato? Muitíssimo obrigado. E semana que vem a gente tá de volta. Olha, vamos dar um spoiler aqui. Vai vir um programa muito legal aqui na Mundial com o Pisolato, hein? Olha, eu tenho certeza que você vai gostar. Um pouquinho mais para frente a gente vai dar detalhes sobre isso, né, Pisolato? Obrigado, viu, irmão? Vamos. Eu que agradeço, Paulo. Um abraço para a nossa audiência. Depois eu vou lá no bate-papo conversar com eles, sempre muito carinhosos, sempre dando força para a gente, que sabe que a gente está dentro da trincheira. De vez em quando a gente leva umas porradas aí, mas tem a nossa audiência para dar o nosso gás, para dar um ânimo para a gente continuar nessa batalha. Abraço, Paulo. Abraço para a nossa audiência. Valeu, tchau. E olha, para encerrar o nosso programa, vamos dar esse recado aqui super legal, que é o perfume Etché, Uma Noite em Sevilha. Você precisa conhecer esse perfume. Se você ainda não está precisando, né, de um perfume, ok, mas quando você precisar, dê preferência a esse aqui. Tem muita gente que já está ligando, já tem gente que já está desenvolvendo justamente esse projeto de distribuição. Olha que legal, você liga, entra em contato com o pessoal, contato@etchelojavirtual.com e faça a sua pergunta lá ou a sua sugestão. Tem muita gente querendo comprar para distribuir. Isso é legal, porque o perfume é sensacional. Ele está entrando no mercado, devagarinho vai tomando espaço, porque as pessoas, na medida em que vão conhecendo, vão adorando, vão gostando muito. Então acesse aí etchelojavirtual.com e tire as suas dúvidas, né? Peça o seu e comprove você mesmo esse produto maravilhoso que é esse perfume Uma Noite em Sevilha. Ficamos por aqui. Amanhã, ao meio-dia, nesta sexta-feira, estamos de volta com Carlos Dias e Alfredo Bessoff ao vivo e a cores aqui no Mundial Telenotícias ao meio-dia. Um forte abraço, obrigado por tudo e até lá.